Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a trabalhadora gestante. Para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Giovana Gandaragai, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Peticionamento Eletrônico da OAB aqui de Bauru. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui com os telespectadores. Nós é que agradecemos. Na realidade, o tema hoje é extremamente instigante, sem dúvida alguma, não só para as nossas telespectadoras, vamos assim dizer, mas para todos, né? Quando nós falamos de empregada gestante, trabalhadora gestante, nós tivemos uma reforma trabalhista, sem dúvida alguma, esse é um tema que desperta muitas dúvidas, é um tema de muito interesse e nós esperamos que todos os nossos telespectadores apreciem a nossa conversa aqui hoje. E já vamos direto ao assunto, né, que acho que todos os telespectadores gostariam de perguntar. Quais são os direitos aí da empregada gestante? A empregada gestante tem basicamente 3 direitos que são bastante importantes do meu ponto de vista. Seria a estabilidade no emprego, a estabilidade provisória. Tem também o direito à licença maternidade de 120 dias. E surgiu agora com a reforma trabalhista a questão da trabalhadora poder trabalhar em atividade insalubre ou não. E temos também uma recente decisão do STF sobre o assunto, então é basicamente sobre esses pontos, mais especificamente sobre a estabilidade da gestante, que tem bastante considerações a serem feitas. Quando a mulher trabalhadora nos ouve e falando aí de estabilidade da gestante, sem dúvida alguma, às vezes a trabalhadora ela sabe que tem uma estabilidade, mas não entende muitas vezes como que isso funciona. Evidentemente, exerce um outro labor, um outro trabalho, né? Não tem a lida diária com as questões jurídicas e, sem dúvida, nós temos aí a oportunidade agora de esclarecer a ela, essa trabalhadora, né? Como é que é essa estabilidade da empregada gestante? A estabilidade é um instituto que veda o empregador dispensar o empregado sem motivo. No caso da gestante, ela tem uma estabilidade no emprego desde o momento que a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nesse período de estabilidade, que nós chamamos de estabilidade provisória, o empregador não pode dispensar a funcionária sem motivo, ou arbitrariamente. Uma outra questão aí, nós estamos falando aí junto com a sua resposta da questão de dispensa da gestante, né? Muitas vezes dentro do próprio período de estabilidade da gestante, né? A mulher está lá exercendo o seu trabalho, o seu labor, muitas vezes ela está grávida, ela se encontra grávida e nesse período de estabilidade dela, ela acaba sendo demitida sem justa causa pelo seu empregador. Está lá trabalhando, aí chega lá uma carta de demissão, a sua dispensa, ela fala, mas eu não tinha estabilidade? Como é que fica essa questão, né? A gestante sendo demitida sem justa causa, justamente nesse período de estabilidade. Às vezes acontece da própria trabalhadora nem saber que está grávida ou não. Mas independentemente disso, a partir do momento que ela é demitida e ela tem a estabilidade, porque ou ela já tinha o conhecimento ou ela vem no futuro a ter o conhecimento, ela tem que comunicar imediatamente o empregador, né, para tentar uma solução amigável. E o empregador, o correto seria que ele colocasse o emprego à disposição dela imediatamente. Mas isso nem sempre acontece, seja porque às vezes a própria trabalhadora não procura o empregador ou porque o empregador simplesmente não toma nenhuma providência. Então, o que a empregada tem que fazer é procurar um advogado para que ele entre com uma ação na Justiça do Trabalho dentro do prazo prescricional, né, de 2 anos da extinção do contrato de trabalho. E na Justiça fazer o pedido de reintegração ao emprego,
né? Se ainda estiver dentro do período de estabilidade, ou se já exaurido esse período ou então não for viável a reintegração, ela tem direito a uma indenização correspondente aos salários do período, incluindo o FGTS, o 13º, né? Não só o salário mensal, mas as parcelas de natureza salarial. Tá aí. Nós falamos de reintegração e falamos de indenização, que aí a gestante trabalhadora poderia optar, né? Na verdade, ela tem uma situação, tem direito a uma coisa, tem direito a outra. E a questão é, quando se choca aí a reintegração com a indenização, ela poderia optar por uma ou outra? Não, ela não pode optar. Na verdade, a jurisprudência do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, é bem pacífica nesse sentido, que ela deve pleitear a reintegração. Se não for possível, aí sim é deferido a indenização, mas o direito que ela deve perseguir é a reintegração. E a questão ela poderia ajuizar uma ação, vamos imaginar, após esgotado aí o período da estabilidade dela, seria, após exaurido esse período, nós poderíamos até considerar um abuso de direito da parte dela? Não necessariamente, porque a própria Constituição prevê um prazo prescricional de 2 anos para o trabalhador ajuizar uma ação contra o empregador, 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho, que é a prescrição bienal. Então, se ela exerceu o direito de ação dela dentro desse prazo, não é considerado abuso do direito de ação e tem súmula, tem orientação jurisprudencial nesse sentido no próprio TST. Entendido. Outra questão aí também, né? Muitos empregadores, muitos patrões acabam dizendo que não foram comunicados, que não têm ciência da gravidez. Então, se ele não tem ciência, o empregador, na maioria das vezes, fala, eu não tenho ciência, ela não me comunicou, então como é que eu vou saber que ela tem o direito à estabilidade? Existe essa... nós sempre ouvimos alguns patrões, vamos assim dizer, alguns não, vários, né? Acabam dizendo isso, eu vou adivinhar. Então, alguns dizem, ela não tem o direito, porque ela não me avisou. Então, essa é uma questão aí também muito palpitante. Exato. Muitos empregadores, eles se sentem injustiçados com essa situação, porque não é avisado, não tem nem às vezes a oportunidade de oferecer amigavelmente o emprego de volta e de repente ele é surpreendido com uma ação na justiça. Mas também o TST já sumulou a questão, é a súmula 244, dizendo que o desconhecimento do estado de gestação pelo empregador não impede a trabalhadora de entrar com a ação pleiteando o direito que ela tem, seja a reintegração ou seja a indenização. Tá aí, ela tem o direito, né? A trabalhadora esclarecendo aí, realmente, mesmo sem essa ciência do patrão, ela ainda continua com esse seu direito aí mantido. Exato. Outra situação também, nós falamos aqui, e você disse muito bem, que ela tem estabilidade na questão de ser demitido sem justa causa, não poderia ser e tudo mais. Só que existe uma outra situação de demissão de empregados, onde a mulher gestante, trabalhadora gestante, ela pode se enquadrar também, que é a questão dela ser demitida por justa causa, mesmo estando aí no período de estabilidade, não é isso? Exato. O que o Instituto da Estabilidade Provisória de Emprego veda é que o empregador demita o trabalhador sem motivo ou arbitrariamente. A partir do momento que ela comete alguma falta grave, alguma das faltas elencadas no artigo 482 da CLT, obrigou, furtou, né, chegou a vias de fato dentro do ambiente de trabalho, enfim, cometeu uma falta grave, ela pode ser mandada embora, não tem garantida a estabilidade. Tá aí, tem que tomar cuidado, né? Não Exato. é um salvo-conduto, tô grávida, posso tudo. Não é assim que funciona, né? O patrão, como bem explicado aqui, ele também tem que ter algumas garantias, alguns direitos, e a empregada gestante, a mulher trabalhadora, mesmo com todos os direitos, tem que ter mesmo, no meu ponto de vista, ela tem que respeitar outros direitos que são inerentes à parte patronal, os patrões, os seus
empregadores aí. Exato. Outra situação também que a gente tem que ressaltar, a questão do contrato de experiência, contrato de aprendizagem, né? Às vezes a trabalhadora gestante, ela está lá dentro do contrato de experiência, vamos imaginar, ou seja, de aprendizagem, vamos imaginar essa situação. E muitas trabalhadoras têm essa dúvida, né? Mas aí eu tenho também estabilidade ou não? Mas se eu estou na experiência eu não tenho, deixo de ter, continuo tendo, como que fica isso? Exato. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, que é aquele no qual as partes já sabem o prazo que ele vai acabar, a data certa do término. Então, diante desse raciocínio, não vai haver uma despedida sem motivo por parte do empregador. Simplesmente vai chegar ao termo e o contrato vai se encerrar. Por conta deste raciocínio, por muitos anos, a jurisprudência nem a lei permitiam a estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado. Exatamente porque você já sabia quando ia terminar, não há que se falar em dispensa imotivada e nem arbitrária. Inclusive, as partes estão de boa fé, porque o contrato vai se encerrar no prazo combinado. Isso é no contrato de experiência. O contrato de aprendizagem também é um contrato por prazo determinado, que o trabalhador de 14 a 24 anos pode, né, participar desse contrato, que também tem um prazo de duração de 2 anos. O contrato de experiência tem um prazo de 90 dias e o contrato de aprendizagem tem um prazo de 2 anos, como regra. Então, nesses contratos que você já sabe quando vai terminar, não havia estabilidade. Em meados de 2012, o TST mudou a jurisprudência permitindo a estabilidade. Nessa súmula 244 do TST mesmo, permitiu a estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado, inclusive também permitiu a estabilidade do acidentado nos contratos por prazo determinado também. Foi uma mudança um tanto radical. De repente, o TST mudou o posicionamento totalmente do anterior. Então, hoje em dia, tem estabilidade, a gestante tem, desde 2012. Bem colocado, né? Os tribunais, ora pensam de uma forma, ora pensam de outra, evoluem. Nós temos várias opiniões dos julgadores aí, é assim mesmo que o direito funciona. Mas o assunto está extremamente interessante, muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho.
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a trabalhadora gestante. No bloco passado falamos aí da questão da estabilidade da gestante, o que pode, o que não pode, quais são os limites. Em síntese, falamos a questão do trabalho por experiência, o trabalho aprendizado, o trabalho por prazo determinado, e já vou te fazer um questionamento. Houve essa mudança aí em relação aos contratos por prazo determinado, essa questão da estabilidade. Como ficou isso aí? Na verdade, o que levou a essa mudança foi um assunto muito interessante que é pouco falado. Porque para o operador do direito é fácil aplicar o direito. Antes não havia estabilidade, a partir da mudança de jurisprudência passou a ter. Então, num caso concreto, o trabalhador procura o advogado e ele aplica o direito, né? Ele pede para que seja aplicado o direito. Mas o que ninguém fala é o que está por trás dessa mudança de posicionamento, porque antigamente pensava-se na maternidade como uma proteção da mulher, né, daquele indivíduo especificamente. E, de repente, se você mudar o foco, tirar o foco da mulher e pensar na maternidade como um assunto que envolve toda a sociedade e não envolve somente a proteção da mulher, como também do nascituro, que deve nascer numa situação de menor vulnerabilidade da mulher, começa a mudar. Então, essa situação. Então, é algo que vem, né, já de longos anos, não é de repente, não. E também tem uma questão de demografia, porque as pessoas aqui no Brasil, a gente não pensa muito nisso, porque o Brasil não está em franco encolhimento. O Brasil, embora não esteja em franco encolhimento, ele está estabilizado. Existe uma média que não nascem 2 filhos para cada casal, né? Cada casal tem menos que 2 filhos. Então, está um pouco estabilizado. Mas é fácil fazer um cálculo que quando isso acontece, acende o sinal de alerta do demógrafo. E tanto é que em países onde a taxa de natalidade é muito baixa, eles incentivam, né, até mesmo para a questão de força de trabalho e tudo mais. No Brasil, a gente ainda não verifica essa situação, mas há estudos do IBGE que, inicialmente em 2050, haveria um encolhimento maior, né, e já mudou um pouco para 2040. Então, assim, essa situação é preocupante do ponto de vista demográfico, porque o que vai acontecer com a pirâmide? As creches vão diminuir, né? E de outro lado, os asilos vão aumentar, a previdência, então vai ter um impacto financeiro muito grande. Então, você não consegue fazer essa troca de forma equilibrada. E então, pensando nisso, que toda essa sensibilidade, pensando não só na dignidade da mulher como do nascituro, mas também no aspecto demográfico, é que se tem feito essa mudança de paradigmas. E foi por conta disso que a jurisprudência do TST mudou nesse sentido. É interessante pelo que você falou, né? Na realidade, nós não tivemos alguém possa imaginar, diminuir, entre aspas, o conceito aí de maternidade, muito pelo contrário, né? Se deu uma gama maior. Hoje se pensa na mulher, na gestante, no nascituro, como uma questão social muito maior ainda. Exato, e não é um favor. Todo mundo pensa que é um favor que o empregador está fazendo para a gestante, quando não, tem todo esse aspecto social por trás. Então, eu acho importante divulgar isso. Sem dúvida. Extremamente importante, o que nós estamos fazendo aqui, né, em relação ao nosso telespectador. Exato. Uma questão que eu tenho certeza que o telespectador, a trabalhadora que nos assiste, que nos brinda aí com a sua audiência, deve estar pensando, mas e se eu, no período de aviso prévio, fiquei grávida no período de aviso prévio, como é que fica se eu já estou no aviso prévio? Essa é uma dúvida que a maioria das trabalhadoras tem. Exato. Nós temos 2 pontos de vista em relação ao aviso prévio. Desde sempre o aviso prévio é considerado tempo de serviço
E então, para fins de projeção de prescrição, para fins de anotação da baixa na carteira de trabalho, o aviso prévio é considerado tempo de serviço. Então, se você engravida nesse período, você conseguia pleitear uma indenização, né, seu direito de estabilidade com base nisso. Também tem uma outra situação em relação ao aviso prévio, porque ele é um instituto de direito previsto para os contratos por prazo indeterminado, onde a parte que quer rescindir o contrato pré-avisa a outra parte de que tem a intenção de rescindir o contrato no futuro. Então, é uma comunicação de uma rescisão futura. Está rescindido o contrato, então também conseguia se pleitear a estabilidade com base nesses argumentos. Mas diante desse contexto de mudanças de paradigma que envolveu a mudança da súmula do TST, o posicionamento do TST, a própria lei, em 2013, teve uma reforma na CLT expressamente prevendo a possibilidade de estabilidade também nos contratos de experiência. Então, se era um assunto que a gente tinha argumentos para pleitear, agora não tem mais dúvida, é o direito da trabalhadora, mesmo no contrato durante o aviso prévio, ainda que indenizado. Você não precisa estar trabalhando, porque o aviso prévio indenizado também é considerado tempo de serviço. Está aí, o direito é líquido e certo nessa situação aí. Exato. Outra questão interessante, né? Invertendo aqui o nosso raciocínio, tem aquela gestante, ou melhor dizendo, tem a mulher trabalhadora que ela pede a demissão, né? Pode acontecer, muitas mulheres querem, sabe-se lá por qual motivo, acaba pedindo a demissão, só que sem estar aí ciente de que estava grávida. Então, de um lado, nós temos uma mulher, uma trabalhadora, que pediu a sua demissão, sem saber que estava grávida, e temos a estabilidade do outro. A questão é como unir esses dois conceitos, essas duas situações, nesse caso. Eu costumo dizer que se você procurar, você acha solução para os dois lados, você até encontra jurisprudência, né? Não é um assunto que está na lei, que está pacífico. Mas o que eu mais tenho visto, né, em pesquisas jurisprudenciais, em decisões, em acórdãos dos tribunais, é no sentido de que a gestante que pediu demissão, mesmo que ela não tenha conhecimento da gravidez, a demissão, o pedido de demissão é válido e ela não tem estabilidade. Porque volta a premissa de que a estabilidade é para que impeça o empregador de demitir a funcionária sem motivo. Nesse caso, não aconteceu uma demissão sem justa causa por parte do empregador, nenhuma demissão arbitrária. Então, foi a própria trabalhadora que pediu demissão. Então, por esse ângulo, os tribunais não têm deferido a estabilidade à trabalhadora que pede demissão. Sem dúvida, é uma situação lógica. Perfeito. Outra questão aí, nós temos aí desde a contratação da trabalhadora, né, da mulher, da gestante, no caso aqui que a gente está debatendo. Então, nós temos lá, ela é admitida, né, questão de exame médico, né, aí ela tem o exame admissional. Depois, no decorrer do contrato de trabalho, tem os exames médicos periódicos. E caso ela seja demitida, nós temos o demissional. O que muitas mulheres que estão aí no mercado de trabalho têm dúvida e que se questionam, né, é a situação de a empresa pode exigir o chamado teste de gravidez, exame de gravidez, seja em qualquer desses exames, seja no admissional, no periódico, no demissional. Na verdade, existe uma lei de 1995 que veda o empregador de exigir testes de gravidez, né, na admissão, quanto exames periódicos para manutenção do contrato. Essa lei chama de uma prática abusiva, né, discriminatória. Então, é vedado. Se isso acontecer, o trabalhador pode até pleitear eventualmente uma indenização por danos morais, desde que consiga provar que houve essa exigência. Agora,
Com relação ao teste demissional, não tem muito assunto, não tem lei específica, nem jurisprudência consolidada sobre o assunto. Só que também em pesquisas de jurisprudência, eu pude constatar, diante dessa situação, para a proteção do próprio empregador, porque se você não precisa saber que a funcionária estava grávida para ela ter o direito à estabilidade, nem ela às vezes poderia saber. Então, passa um tempo, passa um ano, depois ela entra com ação pedindo indenização e tudo mais. Então, assim, para evitar essa situação, a jurisprudência tem admitido os exames de gravidez por ocasião da demissão. Mas, assim, provavelmente existem decisões também que vão repudiar essa conduta, não é um assunto pacífico, mas eu já encontrei decisões que consideram legal essa prática. É interessante, né? Porque aí essa prática de se fazer o teste ou exame de gravidez no exame demissional seria, na verdade, uma proteção para o empregador e para a própria mulher que está ali. Exato. Às vezes ela está saindo da empresa, está grávida e não está sabendo, veja a dificuldade, né? Às vezes você vai ficar sem emprego, uma criança recém-nascida, vamos imaginar que está perto ali de nascer a criança. Um simples exame desse resolveria o problema tanto para a garantia da trabalhadora, como garantia do patrão ali, né? Mas realmente vamos dizer assim, não é pacífico os entendimentos aí. Eu gostaria de tocar no assunto com você agora, que nós tivemos a reforma trabalhista, questão das gestantes em atividades insalubres. Nós tivemos agora, recentemente, um pronunciamento do STF, né, quanto ao trabalho gestante em ambientes insalubres. Como ficou isso daí? Ficou permitido? Não? É um assunto um pouquinho delicado e a atividade insalubre é aquela que expõe o trabalhador a agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes físicos seriam calor excessivo, ruídos, umidade, frio. Os agentes biológicos seriam as trabalhadoras em hospitais e tudo mais. Elas agridem a saúde do trabalhador. Então, como uma forma de proteger a trabalhadora, a legislação de antes nunca permitiu o trabalho da gestante em atividades insalubres. Com a reforma trabalhista, permitiu-se a atividade da gestante e da lactante em algumas atividades insalubres, condicionando o afastamento dessas atividades à apresentação de atestado médico. E o interessante é que uma decisão recente do STF, em uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse ponto da reforma trabalhista, declarou inconstitucional, né, e proibindo as gestantes e as lactantes de exercerem atividade insalubre de qualquer grau, né, por entender que a exigência do atestado médico fere a proteção à maternidade. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, foi uma decisão muito bem-vinda e acertada. Sem dúvida, também entendo como você que essa decisão do STF veio para dar uma proteção à gestante. Eu acho que tudo que vem para proteger a gestante, proteger o nascituro, a mulher trabalhadora, tudo isso é sempre bem-vindo no mundo atual. Sem dúvida alguma, aqui nós teremos mais assuntos para falarmos sobre a gestante em atividades insalubres. Já fica aqui o convite para que a doutora Giovana volte em uma outra situação para a gente esmiuçar um pouco mais, mas já deu as linhas gerais. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, eu agradeço aí a audiência dos nossos telespectadores. Muito obrigado e até o próximo.